Você já se pegou parado no meio do caminho, com as mãos cansadas de carregar a bagagem do passado e pensou, não sei se consigo continuar. Quando a noite parece maior que a fé e o medo sussurra que é melhor desistir, há uma promessa viva. Existe coragem que vem de Deus para seguir adiante. Hoje eu quero ir ao encontro dessa coragem com você, não como conselheiro distante, mas como irmão que também conhece o peso das lutas e sabe que sem Deus não temos força suficiente. Se esta palavra tocar seu coração, escreva nos comentários Deus me ajude a seguir em frente, ou apenas Amém. Eu confesso, já senti esse cansaço. Já olhei para trás e pensei nas oportunidades perdidas, já olhei para frente e vi um caminho estreito e cheio de pedras. Talvez você esteja assim agora, exausto, com as pernas tremendo, com o coração apertado por culpa, por fracassos, por portas que se fecharam. Pode ser que a voz interna te diga, você não é suficiente. Já deu tempo demais. Vai doer mais se continuar. Essas vozes querem te fazer desistir. Mas hoje quero lembrar você de outra voz. A voz de Jesus que chama os cansados e sobrecarregados a se achegarem a Ele. Mateus 11, 28, 30. Quando Jesus disse, venham a mim os cansados, Ele não estava oferecendo uma solução mágica para apagar todo o sofrimento. Ele prometeu descanso para as nossas almas e companhia no caminho. Isso significa que, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, há presença e cuidado que trazem paz no meio da tempestade. Não é uma garantia de ausência de dor, mas é a garantia de que não andamos sozinhos. Quer sentir essa presença agora? Repita comigo, ainda que em silêncio, que você não está só. E deixe essa verdade penetrar aquele lugar sensível do seu ser que andava ressecado. Lembre-se de promessas sólidas que a palavra nos dá. Deus disse que está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Ele declarou planos de esperança para nós, planos para nos dar futuro e esperança. Jeremias 29, 11. Ele nos assegurou que, se confiarmos e esperarmos nele, nossas forças serão renovadas como as de águia. Isaías 40, 31. Essas palavras não são fórmulas mágicas, mas âncoras para a alma quando o vento sopra forte. Elas nos convidam a olhar além do imediatismo do medo e a fixar os olhos na fidelidade de quem prometeu permanecer. Pense por um momento em pessoas da Bíblia que não desistiram, mesmo diante do impossível. José passou por traição familiar, foi vendido como escravo e preso por uma acusação injusta. E ainda assim, ao final, Deus o exaltou e transformou aquele sofrimento em posição para salvar vidas. Davi foi perseguido, fugiu pelo deserto, foi desprezado por muitos, mas manteve um coração que buscava a Deus e encontrou, pelo caminho, a coragem para liderar. Josué teve diante de si um povo amedrontado e um muro aparentemente intransponível, e foi chamado a ser forte e corajoso, porque o Senhor estava com ele. Josué 1. Cada uma dessas histórias nos diz que o processo molda o caráter e que Deus tem poder para transformar dor em propósito quando nos mantemos fiéis. Mas como chegar lá? Não se trata de um puxão de orelha espiritual, é prática diária. Primeiro, traga seus fardos a Jesus. Isto é uma atitude concreta, entregar, confessar, soltar. Como Mateus 11 nos convida, lance sobre ele suas preocupações, porque ele cuida de você. Paráfrase aplicada. Segundo, deixe a palavra ser sua lâmpada. Salmo 119, 105. Leia, releia, e permita que uma promessa bíblica acalme seu pensamento. Terceiro, reviva a fé como escudo. Não a fé arrogante, mas a fé que confia que Deus é maior do que suas dúvidas. Efésios 6,16. Quarto, use as armas espirituais. Oração honesta, jejum quando necessário, palavras de fé e a proclamação das promessas de Deus como declarações que sustentam a alma. 2 Coríntios 10,4 nos lembra que nossas lutas não são apenas humanas. Nada disso é garantia de uma vida sem dor, mas é caminho para que a coragem celestial encontre morada em seu coração. Há mentiras que insistem em ditar nosso destino. Você não dá conta, é tarde demais, ninguém vai te entender. Essas são vozes humanas, feridas que ecoam. Confrontá-las começa com uma pergunta: de quem é essa palavra? Se não for de Deus, ela não tem autoridade final sobre sua vida. Romanos 8,31 nos lembra: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Não é arrogância, é reconhecimento de que, com Deus, temos recursos que ultrapassam nossa limitada visão. Substitua as acusações pelo que Deus diz sobre você. Amado, chamado, capacitado para seguir um passo de cada vez. Às vezes a coragem não vem como um salto, vem como um passo pequeno. Há dias em que correr não é possível, e tudo bem. Se não der para correr, ande. Se não der para andar, me arrasto, mas não paro. Quero que essa frase vire uma declaração sua. Não é uma bravata, é uma aliança consigo mesmo e com Deus. Eu vou avançar, mesmo que minúsculo seja o passo. Essa decisão prática é muitas vezes o ponto de virada. Porque quando você decide continuar, você abre espaço para Deus trabalhar em você e através de você. Agora, respire na promessa. Você não é definido pelo seu pior dia. José não foi definido pela cela. Davi não foi definido pela perseguição. Josué não foi definido pelo medo do povo. Deus transforma processos em posições. O que parecia fim pode ser reviravolta. Não diminua o valor do processo. O oleiro molda o barro e há um propósito na pressão. Mesmo quando a dor parece interminável, Deus está trabalhando nas entranhas de nossa fé, preparando-nos para o próximo chamado. Antes de orarmos juntos, faça um convite. Escreva nos comentários uma declaração curta. Deus me ajude a seguir em frente. Ou apenas Amém. Deixe a sua voz se unir à nossa. A comunhão fortalece. Saber que outros também decidem prosseguir é um estímulo poderoso. Agora, decida com palavras. Eu vou seguir em frente. Diga isso não como quem se ilude, mas como quem escolhe depender da graça. Declare: não vou deixar que a derrota defina meu destino. Vou dar um passo hoje e outro amanhã, confiando em Deus para renovar minhas forças. Repita essas frases em seu coração. Vou seguir em frente. Faça dessa declaração um juramento de fé. E, se precisar, proclame isto em voz alta. As palavras da nossa boca têm poder para encorajar a nossa alma. Vamos orar. Pai, Senhor Jesus, venho a Ti com honestidade. Eu não finjo forças que não tenho. Eu admito que estou cansado, que às vezes penso em desistir, que meu coração se apega ao passado e teme o futuro. Eu trago diante de Ti o peso das minhas culpas, as portas que se fecharam, as palavras que me feriram e toda a vergonha que carreguei por tanto tempo. Reconheço que sozinho não posso carregar isso. Entrego agora ao Senhor tudo que tem me oprimido. Senhor, eu peço que Tua mão alcance este coração que hoje se sente fraco. Seja Tu a minha coragem. Onde houver medo, planta fé. Onde houver dúvida, derrama confiança. Renova minhas forças como prometeste em Isaías 40:31. Que eu possa, mesmo na fraqueza, levantar asas como águia, correr sem desfalecer e caminhar sem cansar. Não peço que o caminho seja fácil, peço que a Tua presença seja tão real que eu possa suportar com paz o processo. Mostra-me os próximos passos claros, Senhor, e dá-me a graça de andar conforme a Tua vontade. Pai, eu me lembrarei das histórias que a Bíblia nos conta, de José na prisão, de Davi no deserto, de Josué diante do Jordão. Obrigado porque Tu és o mesmo Deus que transforma processos em posições. Onde houve rejeição, traz restauração. Onde houve humilhação, traz exaltação. Onde houve perda, prepara o terreno para um novo propósito. Dá-me olhos para ver além do momento presente, para enxergar que o Teu agir é maior que as minhas circunstâncias. Senhor, entrego em Tuas mãos as mentiras que têm me calado. Que a verdade da Tua palavra seja lâmpada para os meus pés, clareando cada decisão. Ajuda-me a usar a fé como escudo para apagar as setas inflamadas do inimigo que querem me fazer recuar. Efésios 6,16. Que a oração seja meu refúgio diário e não um último recurso quando tudo falha. Ensina-me a confiar mais em Ti e menos nas minhas próprias forças. Jesus, eu declaro diante de Ti, eu vou seguir em frente. Se não der para correr, eu andarei. Se não der para andar, eu me arrastarei, mas não vou recuar. Dá-me coragem para levantar mesmo quando a alma estiver moída. Molda-me, Senhor, como o oleiro molda o barro. Que cada choque, cada queda, cada noite escura produza em mim uma fé mais sólida e uma esperança mais viva. Pai, cuida daqueles que estão à minha volta e que também precisam dessa coragem. Dá-nos comunidade, irmãos e irmãs que nos levantem quando tropeçarmos.
Usa nossas histórias para encorajar outros que estão na beira do abismo da desistência. Que ninguém seja esquecido, que ninguém seja descartado. Ensina-nos a ser mãos que carregam, ombros que sustentam, vozes que afirmam a promessa de Deus. Agora peço, Senhor, uma graça específica. Mostra-me o próximo passo, mesmo que pequeno, e quando eu der esse passo, confirma-o com tua paz. Que a paz seja o sinal que estou alinhado com teu caminho. E quando vier a tribulação, concede-me a perseverança que produz caráter e esperança. Hebreus 10, 35, 36, Filipenses 3, 13, 14. Senhor, eu entrego nossas histórias de fracasso, abandono e medo, não como desculpas, mas como solo onde tu vais semear vida. Dá-nos olhos para ver que a tua misericórdia se renova a cada manhã e que a alegria vem depois do choro, que a esperança se firme em nossos peitos e a coragem nos faça prosseguir. Abençoa, Pai, cada pessoa que ouviu esta palavra hoje. Abençoa suas casas, seus trabalhos, suas famílias. Abençoa especialmente os que estão mais à margem, os que se sentem invisíveis, os que acreditaram nas mentiras. Dê-lhes hoje um sinal de tua presença, uma mensagem, um encontro, um momento de paz que declare: eu estou contigo. Jesus, permanece conosco. Faz que a tua presença seja tão real que nossas pernas encontrem forças para o próximo passo. E mesmo quando não sentirmos nada, que a nossa fé opere por amor. Que a coragem que vem de ti seja nosso motivo de viver e caminhar. Senhor, receba também as nossas declarações de fé. Nós afirmamos: eu vou seguir em frente. Nós cremos nas tuas promessas e esperamos com paciência. Que a tua palavra seja firmamento em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, autoridade para declarar a esperança sobre o nosso próprio futuro. Conceda-nos, por fim, a paz que excede todo o entendimento, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos, ao término deste dia, olhar para trás e ver que cada passo, mesmo pequeno, foi sinal tua fidelidade. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que a graça dele te envolva de tal maneira que a coragem nasça de dentro, não por força própria, mas pela presença do Espírito. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isto e inscreva-se para receber mais palavras de encorajamento. Encontre a coragem que vem de Deus para continuar. E lembre-se, um passo hoje pode mudar a direção da sua história.